Eu me chamo Dante, essa é Helena, e para o trabalho de biologia no IFRN, no campus Nova Cruz, nós vamos fazer um experimento que é uma exemplificação para ajudar a entender sobre a densidade e o corpo, densidade da água e o corpo. E a gente escolheu o ovo, porque tem umas relações muito interessantes que a gente vai explicar agora. O nome do experimento é o ovo que flutua na água. Então, nós vamos precisar de 3 becos vazios, água, sal e 3 ovos e uma colher. No primeiro, você vai etiquetar ele com água com sal. No segundo, você vai colocar água sem sal. E no terceiro, é o ovo podre que flutua na água. Então, nós vamos adicionar a água. Adicionar o sal no primeiro recipiente. Misturar. E colocar os ovos. Antes de mostrar como estão os ovos, devemos ter conhecimento de algumas informações, como a grandeza física que foi examinada neste experimento. O que é mais pesado, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Claro que eles têm a mesma massa, mas sabemos que não é a mesma coisa segurar ambos. Então, o que muda? Muito simples. As moléculas de chumbo estão concentradas em uma área menor que as de algodão, que ficam mais espalhadas, deixando ele volumoso. E é exatamente isso que define a densidade, a divisão da massa pelo volume. Quando coloca um sólido dentro de um líquido, se o sólido for mais denso que o líquido, ele afundará, se não, acabará boiando. Em seguida, falaremos do material usado na água, o ovo. O ovo, do ponto de vista da biologia, é o zigoto dos animais. É uma célula que se forma após a fusão do núcleo do óvulo com o núcleo do espermatozoide, por cariogamia, o que dá origem à célula diploide denominada ovo ou zigoto. Ele é muito complexo do ponto de vista biológico, mas para explicarmos a sua estrutura, nós iremos destacar apenas suas principais partes. É a estrutura do ovo. Casca. Casca é a parte da cobertura externa do ovo, formada fundamentalmente por carbonato de cálcio. A superfície é porosa e, por sua vez, coberta por uma fina película mucosa, representada entre 10 a 11% do peso total do ovo. Para o consumo, a casca deve ser lisa, sem granulações, nem enrugamentos e fissuras, pois qualquer um desses defeitos indica alguma anomalia no processo de depósito do carbono de cálcio e, como consequência, torna-se mais frágeis. A debilidade da casca ou malformações podem ter origem em carências nutritivas, doenças inflamatórias no oviduto ou idade avançada da galinha. Clara. A clara é composta basicamente por albumen. Trata-se de uma substância aquosa e viscosa, praticamente transparente sem odor próprio. Segregada por certas glândulas, as aves possuem no oviduto. A clara é rica em proteínas e é de alta digestão, presente de 55 a 60% do total do ovo. Na clara, podemos distinguir as duas partes, a parte interna, mais fluídica, e a externa, mais rígida. Também existe uma pequena membrana na parte interior, onde é unido a clara à gema. Gema, situada centralmente no interior do ovo e de forma esférica, é mais densa que a clara e possui coloração amarela alaranjada, de intensidade variável. Esta cor deve-se aos pigmentos naturais, como xantofila e caroteno, dissolvidos na gordura. A gema representa de 20 a 31% do peso total e nela concentra-se a parte mais gordurosa e calórica do ovo. Esporadicamente, sendo mais frequente em galinhas novas e de recente postura, pode surgir ovos com 2 gemas, como consequência de uma falha de sincronização na produção do óvulo no ovário. Mais raros, mas também possíveis, é o aparecimento de ovos sem gemas, formado normalmente devido à fragmentação do tecido desprendido do ovário no oviduto. No primeiro Becker, ocorre o natural. O ovo tem uma densidade maior que a da água, o que faz com que ele afunde nela. No segundo Becker, o ovo continua com sua densidade padrão, porém a água teve sua densidade aumentada ao ser misturada com o sal.
Quando um composto iônico, como o sal, dissolve-se na água, os íons dissociados e a atração entre eles é substituída por uma atração com as moléculas da água. Esses átomos têm uma massa atômica superior à do oxigênio e do hidrogênio, os quais formam as moléculas da água. Desse modo, com a adição dos íons à solução, a quantidade de massa aumenta em uma dada unidade de volume. Uma vez que o índice de densidade é a massa dividida pelo volume, a água com sal é mais densa do que a água pura e também mais densa que o ovo. Em água pura, o ovo deve afundar. Entretanto, um ovo podre está em processo de decomposição, onde seu interior está sendo consumido por fungos e bactérias, o que diminui a sua massa. E como a massa está diretamente ligada à densidade, quanto menor a massa, menor a densidade, e chegará a um ponto em que ela ficará menor que a da água. Ao concluirmos esse experimento, nós podemos entender um pouco mais sobre como a densidade da água reage a outros corpos, fazendo eles flutuarem ou afundarem. E também podemos entender como a água salgada se torna algo completamente diferente, porque algumas coisas que flutuam em água normal podem acabar boiando em água salgada. A gente pode ver esse exemplo também no mar, como já foi comentado. E, além disso, a gente viu um pouco mais sobre a substância que a gente escolheu usar na água, que foi o ovo. A gente viu um pouco sobre a composição do ovo, qual a diferença dele normal para quando ele está apodrecendo, a sua composição completa, sobre as membranas, as claras e tal. E foi isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Uma boa hora, uma boa vida e até mais.